Olá, pessoal, bem-vindos. Pensem só na seguinte situação. Alguém fecha um acordo de delação premiada para, resolver um problema criminal gigantesco e, de repente, pá, cai no colo uma dívida milionária com a Receita Federal. Parece um roteiro de filme, né? Mas é um caso real e é exatamente esse dilema que a gente vai desvendar hoje. E olha, antes da gente mergulhar nessa história, um pedido rápido. Se esse tipo de análise direta interessa, já deixa o like, segue o nosso canal e compartilha. Isso faz uma diferença enorme para a gente continuar trazendo mais conteúdo de qualidade. Então, vamos lá. Esse vai ser nosso roteiro de hoje. A gente vai passar pelo dilema do João, ver o que o fisco pensava, qual foi a decisão final do STJ, entender os fundamentos legais e, no final, ainda tem uma parte especial para quem está estudando para concurso. Vamos que vamos! Bom, para começar, vamos entender a situação vamos chamar ele de João. Ele era um executivo que, ao tentar resolver um problemão com a justiça, acabou arrumando outro, só que dessa vez com o leão da Receita. A coisa toda se desenrolou mais ou menos assim, ó. Primeiro, o João participa de uns esquemas que beneficiavam a empresa dele. Depois, para resolver a situação, ele fecha um acordo de delação premiada, confessa tudo, coopera, e uma das condições desse acordo era o pagamento de uma multa pessoal. E aí vem o pulo do gato. A ex-empregadora dele vira e fala, deixa com a gente, nós pagamos essa multa. O que parecia solução dos problemas, na verdade foi só o começo de uma briga enorme com a Receita Federal. E, gente, não era qualquer trocado, não. A multa era de 3 milhões de reais. Isso mesmo, 3 milhões. Um valor desse, claro, muda completamente o patamar da discussão e já deixa tudo preparado para a batalha judicial que vinha pela frente. Pois é aqui que o caldo entorna. A gente tem, de um lado, a visão do João e dos advogados dele, e do outro, a Receita Federal, o fisco. Basicamente, era o executivo tentando se livrar da dívida e o leão, como sempre, de olho para garantir a sua parte do bolo. Então, olha só que interessante o embate de argumentos. O João dizia, olha, esse pagamento da empresa é uma indenização. A empresa era corresponsável, então ela está só me reembolsando. O dinheiro nem passou pela minha conta. Já a Receita Federal vinha com outra visão. Negativo. Isso aí é um benefício tributável. A delação é uma obrigação sua, pessoal. O fato de alguém ter pago sua dívida é um acréscimo patrimonial indireto e, portanto, tem que pagar imposto. O impasse era gigantesco. E falando nisso, se essa explicação está ajudando a clarear as coisas, que tal compartilhar com os amigos ou nas redes sociais? Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente a produzir mais conteúdo assim. Bom, com esse impasse, a questão foi subindo, até chegar no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E aí, coube a eles dar a palavra final nessa história toda. E a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 3 milhões de reais, era essa. Será que o STJ ia concordar com os argumentos do João? A resposta foi um sonoro e categórico não. Simples assim, o STJ deu razão à Receita Federal e ponto final. E a justificativa do STJ está bem clara nesse trecho da decisão, que diz o seguinte, olha só. A quitação por terceiro de multa representa liberação de despesa, trata-se, portanto, de acréscimo patrimonial indireto passível de tributação. Ou seja, em bom português, se alguém paga uma dívida que era sua, você se livrou de uma despesa, e se livrar de uma despesa desse tamanho é sim um ganho de patrimônio. Não importa se o dinheiro entrou na conta ou não, a dívida sumiu, o patrimônio aumentou. Ok, mas por que exatamente o STJ decidiu assim? Agora a gente vai mergulhar nos fundamentos legais, no porquê da coisa. Entender o raciocínio é tão importante quanto saber a resposta final. E o conceito-chave aqui é o de acréscimo patrimonial indireto. O que é isso? Basicamente, é quando sua riqueza aumenta não porque entrou dinheiro no bolso, mas porque uma dívida sua foi paga por outra pessoa. Pensa bem, se alguém tinha uma dívida de 3 milhões e de repente não tem mais, essa pessoa ficou 3 milhões mais rica, certo? Foi exatamente essa lógica do tribunal. E essa decisão se apoia em alguns pilares jurídicos bem sólidos. Primeiro, o acordo de delação premiada é pessoal, é intuito personae, ou seja, a obrigação era do João e de mais ninguém. Segundo, aquele acordo que ele fez com a empresa, chamando o pagamento de indenização, não vale nada contra a Receita. O artigo 123 do Código Tributário Nacional é claríssimo sobre isso. E o terceiro pilar, que amarra tudo. O imposto de renda não incide só sobre o dinheiro que cai na conta, a chamada disponibilidade financeira. Ele incide sobre a disponibilidade econômica. O simples fato de ter um ganho já é o fato gerador do imposto. Agora, atenção especial para quem está na pegada dos concursos públicos. Essa parte é para fixar o conhecimento.
Vamos revisar os pontos mais importantes desse caso no formato de questão de prova para não ter erro na hora H. Então vamos lá. Primeira pergunta daquelas que adoram cair em prova de direito tributário. O que o artigo 123 do Código Tributário Nacional, o nosso CTN, estabelece sobre acordos privados? A resposta, isso precisa estar na ponta da língua, é que o artigo 123 do CTN diz que acordos particulares sobre responsabilidade tributária não podem ser usados contra a fazenda pública. Em outras palavras, um contrato privado não pode mudar quem a lei define como contribuinte. Por isso que no caso do João, chamar o pagamento de indenização foi totalmente irrelevante para o fisco. Vamos para a próxima. Outro ponto essencial no raciocínio do STJ foi a natureza do acordo de colaboração. Então a pergunta é: por que um acordo de colaboração premiada é considerado um ato jurídico personalíssimo? A resposta é a seguinte: porque ele é um negócio jurídico processual feito entre o acusado e o Ministério Público. As obrigações e os benefícios valem só para quem assinou o acordo. O acordo não pode, de forma alguma, criar uma obrigação financeira para um terceiro, como a ex-empregadora do João. Por isso que legalmente o pagamento feito pela empresa foi visto como uma mera liberalidade, ou seja, um ato voluntário, um presente, e não o cumprimento de uma obrigação. E para a gente fechar essa parte, a grande lição de todo esse caso é esta: a realidade econômica de uma transação sempre vai prevalecer sobre o nome que dão para ela. Para o direito tributário, uma dívida paga por outro é renda ganha. E ponto. Esse princípio é o que impede que manobras contratuais sejam usadas para fugir de impostos. E com isso fica uma reflexão para a gente levar. Se um acordo privado não pode mudar a obrigação tributária, em que outras áreas do direito, seja empresarial ou individual, esse mesmo princípio pode ter um impacto gigantesco? Fica aí a provocação. Pessoal, muito obrigado pela companhia em mais essa análise. Foi um prazer desvendar esse caso com todo mundo. Para continuar nesse ritmo de aprendizado, não se esqueçam de seguir o Direito Cast lá no Spotify. Tem muito conteúdo bacana por lá. E por favor, um último pedido. Deixar o like aqui é muito importante para nós. É esse gesto simples que ajuda o nosso conteúdo a ser descoberto por mais gente. E claro, para mais análises em vídeo, é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. Um grande abraço e até a próxima.